Opa, olá, tudo bem? Prazer estar aqui com você, estudante da palavra. Somos todos estudantes da palavra de Deus e eu quero parabenizar você, viu? Parabéns porque você está participando no mês da escola dominical, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Como eu costumo falar, bom dia, boa tarde, boa noite, mas nós gravamos esta aula pensando na aula do domingo, do domingo. E o mês de abril é o mês, para quem não sabe, é o mês da Escola Bíblica Dominical. Então nós estamos em festa. Quem estuda a palavra sempre está em festa. E hoje nós temos o desafio enorme, gigante, viu? Nosso desafio é falar de 3 livros. Por que 3 livros? Porque esses 3 livros vão fazer conexão com a primeira carta de João, que vimos semana passada. Bem, e por que também os 3 livros? Ageu, Zacarias e Malaquias. Por causa do marco que é o cativeiro. Cativeiro babilônico. Você sabe que eles conseguiram a terra aqui com o rei Davi, de onde tem a promessa do Messias. Eles conseguiram essa terra. Depois o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do norte foi destruído pela Assíria. E o reino do sul é destruído? Não, porque é uma promessa para os descendentes de Davi, que da linhagem de Davi viria o Salvador. Então esse pessoal do reino do sul passou 70 anos no cativeiro, 70 anos aqui no cativeiro. E ok, então por que Ageu, Zacarias e Malaquias? Porque depois do cativeiro, a Bíblia, você sabe, eu vou repetir, a Bíblia não está organizada de forma cronológica. E você vai ver isso com certeza aqui. Você tem Neemias, Zorobabel, Esdras. Você conhece 2 desse livro. Esdras e Neemias, Zorobabel aparecem na história. E aqui aparecem os profetas. Ageu, que legal, Zacarias, Malaquias. Esses então são profetas chamados de pós-exílicos. Esses profetas, eles vão ter um discurso, uma fala dirigida a Neemias, a Esdras e esse Zorobabel. Esse Zorobabel é um descendente, o descendente de Davi. Resumão, né? Resumão para você, para que nós entendamos e captemos o fio da meada. Então, a gente vai começar falando do profeta Ageu. Qual é a conversa, qual é a profecia, qual é a estrutura, qual é o contexto em que surge o profeta Ageu? Vamos orar? Você já entendeu, fiz só a introdução. Agora nós vamos fazer um bloco falando sobre Ageu, depois Zacarias, depois Malaquias e depois a gente faz o fechamento. Olha que correria gigante, mas Deus há de nos abençoar. Amém? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo poder da Tua palavra, muito obrigado pela verdade da Tua palavra e muito obrigado porque a Tua palavra está ao nosso alcance. O que a gente quer é escondê-la no coração, para que ela seja
o sangue que corre pelas nossas veias e que a gente, com isso, fique afinado à tua vontade. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir a Marília para ler Ageu, capítulo 1, versículo 1. Eu tenho 4 coisas para falar sobre Ageu. Bem, qual é o contexto? Enquanto a Marília já achou, né? O contexto ali é que aqui no cativeiro babilônico você tem 2 profetas, né? Ezequiel e Daniel. Um de pobre e um de rico. Quem é de rico? De rico você sabe, Daniel. Então o outro é de pobre, Ezequiel. Morte na panela, isso é coisa de pobre. Vale dos ossos secos, isso é coisa de pobre. Mas uma estátua de grande governo, de grande poder, é coisa de rico, entendeu? Então a gente tem aqui profecia aqui. E aqui a gente também tem uma profecia. Por quê? Porque por uma questão política, isso é importante que você entenda, por uma questão política, a forma de administrar da Pérsia era diferente da forma de administrar da Babilônia. A Babilônia centralizava tudo, por isso levou o pessoal do Reino do Sul cativo. Mas a Pérsia não, a Pérsia já tinha mais interesse na questão da contribuição, da arrecadação do dinheiro. Então que cada um volte para a sua cidade e pague os impostos, e pague a dívida ao grande império persa. Então você já entendeu isso. Por isso Ciro vai fazer o decreto falando para eles voltarem com Esdras, para eles voltarem com Zorobabel e Esdras, para eles voltarem. Isso não acontece só com os judeus, é bom que você entenda isso. Acontece com todas as nações que tinham sido trazidas para a Babilônia, ele manda de volta e o governo financia tudo. Inclusive, é muito interessante porque o texto bíblico vai dizer que Ciro devolveu todos os utensílios do templo que foram tirados. Ele não queria saber da questão religiosa, ele queria se ocupar da questão política. Então, qual é a ordem de Ciro? Reconstruam o templo. Outra coisa que eu tenho que falar com vocês é que às vezes a gente pensa assim, fulano foi chamado para trabalhar na causa de Deus. E é verdade que tem gente que gasta a vida inteira se dedicando à obra de Deus, à causa de Deus, mas isso não é regra, viu? O exemplo que nós temos disso é o que nós vimos em Jonas e também o que a gente vê em Ageu. Ageu foi um profeta que foi profeta só por 4 meses. Ele chegou lá para dar uma mensagem, para compartilhar a palavra de Deus e acabou de fazer a tarefa, voltou às atividades normais, fazendo a palavra de Deus e o seu Deus a quem ele servia brilhar. Às vezes isso acontece com cada um de nós. Leia, por favor, Marília. Capítulo 1, 1 a 15 é muito. Eu tinha que colocar um pouquinho menos de texto, mas pode ler, eu peço para você parar, tá bom? No 1º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Tá bom. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Bota dinheiro no bolso furado. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que aparecia no meio do povo negligência. Negligência
a tarefa. Preste atenção nisso. Deus prometeu que o cativeiro ia durar 70 anos e durou 68 anos, 70 anos, na verdade, 70 anos durou o cativeiro. Deus agora está usando o profeta para falar com Zorobabel e com o sacerdote Josué. Não é o Josué guerreiro lá de amigo, o sucessor de Moisés, não. É outro Josué. E aí eles chamam a atenção, na verdade, Ageu chama a atenção de Zorobabel e Josué. O poder estava dividido entre os dois. Zorobabel, você sabe, linhagem real, e Josué, linhagem sacerdotal. Isso é importante para nós entendermos esses três. Vou repetir. Zorobabel, linhagem real. Sabe como é que eu guardo isso? Zorobabel me lembra Zorro. Zorro era de uma família nobre do episódio. Zorro é coisa de antigo, mas você vai entender bem. E Josué é de uma família pobre, mas é sacerdote. O sumo sacerdote Josué. Então, o rei e o sumo sacerdote. A primeira coisa que a gente entende é que a tarefa de Deus deve ser prioridade em nossas vidas. Porque se ela não for prioridade em nossas vidas, é como diz o profeta, a gente parece que coloca dinheiro num saco furado. Ou seja, você não sabe nem para onde vai, não sabe o que faz, porque o Senhor de toda dádiva, de toda bênção, de todo dom, é Deus. Então, quando você se dedica a Deus, e dedicar-se a Deus não é dedicar-se à igreja, presta atenção. Isso é importante que você guarde. Então, cuidado, negligência, não negligencie a tarefa que Deus colocou sobre você. Agora, Ageu capítulo 2, versículos 1 e 9. Eu não posso correr muito. Fico angustiado, quero correr. Ageu capítulo 2, versículos 1 a 9. Lê até a hora também que eu falo para parar. Separei muitos versículos. No dia 21 do 7º mês veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao restante do povo o seguinte: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Pode parar. Olha que coisa linda que o profeta está falando, é que a expectativa daquela galera estava sendo quebrada. Mas Deus fala, coragem, eu estou com vocês, coragem, eu vou ajudar vocês. Pois é, então, Ageu vai falar sobre negligência, tarefa, expectativa que é quebrada, porque as pessoas mais antigas lembravam de um grande templo da época lá do rei Davi e tudo mais, e agora o templo está acanhado, mas Deus fala que vai ajudá-los. Tem uma terceira, vou pedir a Marília para ler, capítulo 2, versículos 10 a 19, que também é interessante a gente prestar atenção. No dia 24 do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a seguinte questão da lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes e com ela tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam, não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Então disse Ageu: é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção.
De hoje em diante, reconsiderem como eram as coisas antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Ai, que coisa, né? O que Deus está falando é que aquele povo, a mensagem não é do povo, mas é pra gente, né? O que Deus está falando é: eu quero abençoar vocês. Mas como que eu vou abençoar se vocês se misturam, se vocês se tornam tão impuros, se vocês brincam com a vida devotada a mim? É isso que a Gil está falando. Você percebe que quem lembra de um pouquinho da história de Zacarias e Malaquias vai perceber que é o mesmo discurso. O povo estava cuidando só da sua casa. O povo estava falando que a expectativa estava quebrada. E Deus fala: seja fiel, seja fiel. Humilhe-se diante da potente mão de Deus para que em seu tempo próprio Ele vos exalte. Agora eu vou pedir para Marília ler os 3 últimos versículos, capítulo 2, versículos 20 a 23. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez no dia 24 do nono mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e seus condutores. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Veja que todas as mensagens de Ageu são dirigidas a Zacarias e a Josué, a Zorobabel e a Josué. Por quê? Porque eles são os líderes são o exemplo. E é muito interessante que ele está falando: você é descendente de Davi, amigo, o templo será o lugar do Senhor. Então, na verdade, 4 coisas que Deus vai falar aqui. Para a negligência, ele exige compromisso. Tenha compromisso com Deus. Para a expectativa, tenha esperança. Olha onde você coloca a sua fé, tenha esperança. Não fique dessa forma. Para ser fiel, você tem que, eu ia colocar tarefa, praticar. Você tem que praticar, não é um discurso. Ser fiel a Deus não é conversa, é prática. Você tem que praticar essa esperança e esse compromisso que você tem com o Senhor. Agora guarda isso aqui. Isso vai servir da conexão entre os 3 e 1 João. O compromisso é desta geração. Guarda isso, por favor. O compromisso é desta geração que está lendo esse texto. O compromisso é da geração de Neemias, Zorobabel, Esdras, Josué. O compromisso é de Ageu e o compromisso é meu e seu. Que nós estamos lendo essa profecia. O compromisso de Deus se renova.
como as misericórdias se renovam. Deus é fiel à sua palavra e sempre há de ser fiel. Vamos a Zacarias? Vamos a Zacarias de uma vez. Eu vou apagar aqui. E você precisa guardar que Zacarias, ele tem uma estrutura bem diferente de Ageu, viu? Zacarias tem uma estrutura muito interessante. Eu gosto muito da estrutura de Zacarias. Eu acho que a gente ouve pouco as mensagens. A gente ouve muito de Malaquias, né? Todo mundo só conhece Malaquias capítulo 3. Mas esses profetas do pós-exílico são aqueles profetas de ânimo, de coragem, de chamada à atividade. Esse Zacarias não é dos trapalhões, esse Zacarias aqui. E também não é o Zacarias, pai do João Batista. Esse profeta Zacarias, vou pedir a Marília para ler capítulo 1, versículo 1 a 6. Ele vai mostrar para a gente a forma como Deus se revela. Vocês estão lembrados que a gente, quando estudou o raciocínio judaico, a gente estudou a história do... eu vou mudar aqui. Do ovo frito, lembra? Se você não lembra, volta lá as outras lições, você vai lembrar. É o ovo frito ou a cebola, é aquela ideia de centralidade. E aqui a gente vai ver muito isso no Zacarias. Porque Zacarias tem várias visões. Zacarias tem visões e essas visões andam em paralelo. Eu vou pedir a Marília então para ler de 1 a 6. Lê, por favor. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram... Não sejam como seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos, que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. É muito legal. Você vai ver que há um discurso na apresentação do livro de Zacarias, que é até um livro grande, viu? Tem 14 capítulos. É muito interessante que ele começa a introdução e fala: voltem para o Senhor. Eu vou só criar expectativa na sua cabeça, porque o final do livro também é um discurso do profeta. Mas isso eu vou falar no final, não agora, né? Porque aqui no meio, tá com a cabeça inchada? Ele estava mesmo com a cabeça inchada. Eu vou botar só para revoltar alguns, um rambinho de cavalo aqui. Cabelo grande do profeta. Ele vai ter um outro discurso aqui na conclusão, introdução e conclusão. Aqui, capítulos 7 e 8. Como eu falei, do quiasmo, do ovo frito, da cebola. Vamos às visões. Essas visões são maravilhosas. Não vai dar para ler, a Marília vai ficar de folga agora com as visões, porque a gente tem 8 visões. 8 visões diferentes. A gente tem, Deus me ajude aqui, a visão 1, mais a visão 8. Eu vou
organizar graficamente desse jeito aqui. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, capítulos 1 até o capítulo 7, tudo isso aí, pode folhear a sua Bíblia e ver. Você tem a visão de 4 cavaleiros. E você vai ver que os 4 cavaleiros são cavaleiros e seus cavalos. É muito interessante, porque você vai lembrar do Apocalipse aqui, não é? Você vai lembrar dos 4 cavalos e seus cavaleiros. Deixa eu fazer aqui rapidinho. 2, só a cabeça do 3, 4. Você vai ver na primeira e na 8ª visão os 4 visões dos cavaleiros. E aí o que você vai ver nessa aqui? O que essas visões querem dizer? O Messias virá. Olha que coisa legal. A primeira visão é essa, o Messias virá. Depois você tem a segunda junto com a 7ª visão. A segunda com a 7ª visão, você vai ter a visão dos chifres. 4 chifres também tem visão lá no Apocalipse. E o que ele... Você sabe que chifre hoje tem uma conotação ruim, mas chifre ali é poder, é força, é reino. Ele vai falar de 4 poderes. Olha a conexão com Daniel e com a profecia. Vai falar de 4 poderes. Os poderes da Assíria, da Babilônia, que já tinham dominado o povo, da Assíria, Assíria, Babilônia, Pérsia e Roma, porque ele termina com ele fala da Pérsia, porque ele vai falar de ferreiros, que era a especialidade dos persas. Então guarda isso daqui. Se o primeiro e o 8º falam que o Messias virá, o segundo e o 7º vão falar do poder. Não apenas o poder instituído, mas o poder que vai se confrontar. O poder do Messias contra o poder político desses povos. Aqui dos chifres. Esse é o segundo, dos chifres. No 7º, é muito interessante que você vai ver que a visão do 7º aqui é de uma cegonha, na verdade não de uma cegonha, de uma mulher num cesto. A mulher é carregada num cesto e é carregada por outras mulheres que estão com asas de cegonha. Então é isso que ele vai falar sobre o poder, e o poder vai vir de uma mulher grávida. Guarda isso, por favor. Depois você tem a visão 3, junto com a visão 6. É isso? 8, 7, 6, tá certo. A visão 3 junto com a visão 6, vou botar aqui o balão do pensamento para você entender, é que o profeta Zacarias, e isso a gente já ouviu mensagem, ele vai dizer que vão medir a cidade e que um rolo vai ser aberto e Jerusalém vai vencer essa batalha aqui entre o poder político e o poder do Messias. Vai vencer o poder do Messias porque o templo vai ser construído. A construção do templo vai acontecer. E aí vem a última visão. Onde é que eu coloquei? A última visão. Ah, tá aqui. A última visão, entre a 4ª visão e a 5ª visão, cara, que legal isso aqui. Vou colocar aqui o balãozinho de novo.
a última visão vai falar que a roupa suja vai ser lavada. E cita de novo Josué e o descendente de Davi, como é que é o nome? Zorobabel. Vai citar e vai falar que eles vão ficar marcados nisso, porque vai ter duas árvores muito importantes que vão se unir. Que árvores são esses? Vai se unir o rei e o sacerdote. Quem é o rei aqui? Descendente do rei Zorobabel. Quem é o sacerdote aqui? O sacerdote aqui é Josué. E assim vai, o livro começa, voltem-se para o Senhor. E o livro começa, o que eu acho muito genial nisso daqui, a partir da primeira visão, aqui você vai ver passado, aqui você vai ver, aqui você vai ver, cadê? Eu não botei aqui, rapaz. Aqui você vai ver futuro. Aqui eu não coloquei, desculpem aí. Vou botar um prunozinho aqui e vou colocar o rolo, que vai ter tudo escrito lá no rolo, no futuro. E aqui você tem presente. Tem presente aqui e tem presente, passado e futuro aqui. Olha aqui, que coisa interessante. Hoje no presente, ele é o rei, pseudo-rei, e ele é o pseudo-sacerdote. Mas vai chegar o dia, e já chegou, em que o Messias vem, Jesus, ele é rei porque é descendente de Davi, e ele é, como diz Hebreus, o sumo sacerdote para o exílio. Agora eu vou pedir a Marília para ler capítulo 7, acho que é o capítulo 7 agora, qual é o 7 ou 8, que vai falar sobre isso. Se não achar, é capítulo 7 e 8. Se ele começou dizendo no livro, voltem-se para o Senhor, ele vai dizer, não desperdice a oportunidade. Qual é a oportunidade que eles tiveram e que nós temos? De nos envolvermos na causa de Deus. Sabe, Deus está agindo. Ao longo da história, ele vem agindo. O profeta vai perguntar, vocês vão repetir o que levou vocês para o exílio? Não desperdicem isso. E essa é a mensagem de Zacarias, voltem-se para o Senhor, porque ele teve promessa no passado, ele tem promessa no presente e tem promessa para o futuro. Nós não podemos desperdiçar isso. Eu fiquei tão feliz de poder falar isso para você, porque às vezes a gente perde a esperança. A gente fica magoado, a gente fica triste, a gente sofre com os sofrimentos da igreja, mas eu vou falar uma coisa para você que eu creio. Eu aprendi lendo as escrituras e me emociono até de falar isso. Mas eu creio que a igreja é de Deus. Existe a igreja local e existe a igreja incorruptível, universal. Nós fazemos parte das duas. Mas Deus é o Senhor da igreja, Deus é o Senhor da causa, Deus é o Senhor de tudo. E o que Zacarias está querendo falar? Voltem-se para o Senhor. Voltem-se para o Senhor e se envolvam na causa do Senhor, porque você não pode desperdiçar a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Acho que eu fiquei animadinho, né, com Zacarias. Zacarias é outro livro que eu vou guardar o meu bloquinho de anotações aqui, que eu quero estudar com carinho, com maior atenção. Agora vamos a Malaquias. Agora vamos a Malaquias. Malaquias a gente guarda com facilidade, que é o último livro do Antigo Testamento. E
quando eu escrevi os comentários para os adolescentes, eu escrevi, esse é o profeta mala. Por quê? Quando fala de Malaquias, as pessoas pensam logo que vai falar do dízimo, mala cheia, ou mala branca, ou mala preta, ou mala vazia, não é? Mas não é. Não é. Você vai ver hoje, se Deus quiser, se Deus me ajudar, eu vou tentar passar para você. Por que tem Malaquias 3:10? Porque tem um caminho até chegar em Malaquias 3:10. O que estava acontecendo? Malaquias vai denunciar de novo a injustiça social, a corrupção e a pobreza que estava no meio do povo. Claro, se eu só quero para mim, eu vou tirar de alguém. Aí Malaquias vai falar que não é assim. O reino de Deus é um reino de igualdade e de justiça. E isso se consegue com a palavra de Deus. Não é só com a ação social. A ação social é resultado da palavra de Deus em nossos corações. Como é que vai se estruturar o livro de Malaquias? 3 estruturas, vocês perceberam? Totalmente diferentes. Ageu é muito diferente de Zacarias e Malaquias é diferente dos dois. Porque você vai ver que é um diálogo. Eu vou fazer desse jeito aqui. E vou fazer assim para ficar mais fácil. Depois eu apago o conteúdo e Deus fala. O povo responde. E algumas vezes o povo responde de novo. Eu vou apagar aqui porque não é sempre. Deus fala, o povo responde, mas Deus fala novamente. Vamos ver, vou pedir a Maria para ler capítulo 1, versículos 1 a 4. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Pode parar, amor. Essência desse primeiro texto. Deus fala, eu amo vocês. A declaração, guardem isso, por isso que eu escrevi para você olhar. Deus está dizendo, eu amo vocês. E o povo pergunta, você nos ama? Como é que você nos ama? Em que você tem nos amado? Deus vai falar, olhem a história. Isso foi lá. Eu vou falar para você agora, Deus te ama. Aí você vai me perguntar, como é que esse professor que não está nem me vendo pode dizer que Deus me ama? Eu vou responder para você o que Deus está respondendo. Veja a sua história. Veja onde você está. Veja como a graça de Deus te acompanhou até aqui. E é isso que fala o primeiro bloco de questionamentos e perguntas do livro de Malaquias. Vejam que é muito mais do que Malaquias 3:10. Vamos à outra. A outra, eu vou pedir a Marília para ler, capítulo 1, versículos 6 a 10. Lê aí, por favor. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum.
Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Pode parar. Essa é outro questionamento, a estrutura do livro, gente. A estrutura do livro é tudo. Malaquias vai mostrar que Deus pergunta: vocês me desprezam, vocês não me honram, vocês me tratam de maneira desonrosa, vergonhosa. Mas como, Senhor? A gente canta, a gente canta, a gente entrega as ofertas, a gente faz a coisa como deve ser feito. Aí Deus fala: vocês estão de brincadeira comigo, ninguém vai aceitar isso, feito de qualquer jeito. Gente, tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e eu guardo aqui com carinho algumas mensagens, inclusive tem uma do meu filho bebê, acho que ele tinha uns 4 anos, nem sabia escrever. Ele desenhou a mãe, a Marília, desenhou a mim, o pai, e desenhou ele mesmo, nós 3 juntos. Para mim, aquilo foi a maior declaração de amor que eu podia receber do meu filho. Eu, a Marília e ele se encaixando no grupo. Por que isso? Porque aquilo ali não tem valor material nenhum, mas tem um valor sentimental. A gente pensa que mantendo o nosso nome como contribuinte, a gente está fazendo alguma coisa, mas Deus quer ver o que sai do nosso coração. Qual é a nossa intenção, qual é o nosso desejo. Então as pessoas estavam sim entregando as suas ofertas, mas de que forma? A pergunta que Deus faz para mim e para você é: você me despreza? E aí você vai falar: mas como esse professor que nem me conhece está falando que eu desprezo a Deus? Nas ofertas que você dá para Ele. Como é a sua leitura bíblica? Como é o seu devocional? Você tem tempo para tudo, só não tem tempo para o Senhor? Ou você faz aquela oração, um telegrama: faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Como é que a sua vida devocional? É disso que Deus está falando, de relacionamento entre uma pessoa e outra. Vamos lá, então você viu 3 e tem mais 4 com estrutura um pouquinho diferente. Agora é o povo que vai questionar Deus e Deus vai responder a esse povo. Vou pedir a Marília para ler capítulo 2, versículos 17 até 3, capítulo 5. Não vai ler tudo, mas à medida que ela for lendo, quando achar que deve parar, eu peço para ela parar. Vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado, vocês ainda perguntam. Quando dizem: todos que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Veja, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aqueles que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas como justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Agora é o povo que pergunta para Deus: ah, Senhor, onde é que está a justiça? Quem é corrupto, quem é safado, quem é sem vergonha, quem rouba vacina, quem desvia a verba, se dá bem. Essa justiça é só discurso, isso aí não existe. Aí Deus faz a afirmação para eles que não vai resolver o problema, ele não responde. Preste atenção, a resposta de Deus é: vai, vira aí o profeta, que vai abrir o caminho para a chegada do Messias. E quando o Messias chegar, vocês vão descobrir o que é justiça. Porque
de novo, falando de justiça social aqui, não há justiça social sem Messias. Não há justiça social sem Evangelho. Porque é o Evangelho que mexe com a gente para fazer o que a gente precisa executar. É isso. Agora vamos a mais uma. Eu vou pedir a Marília para ler capítulo 3, versículo 6 a 12, e você vai ver. Como é que esse discurso se estrutura. Vai, pode ler, Marília. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É muito lindo isso. Pensa no todo do livro. Deus está falando, voltem-se para mim. E eles vão falar, como que a gente vai voltar para o Senhor? Aí Deus vai falar, entregue-se a mim e não o dinheiro, porque eles estavam fazendo tudo aquilo por causa do dinheiro. A corrupção, a injustiça, a ilegalidade, a pobreza existia porque eles estavam abandonando a verdade do Senhor, só fazendo da entrega de dízimos e ofertas e de vidas um ritual. E ele está falando, entreguem-se, tirem o que é prioritário do que não tem o lugar de prioridade. A prioridade deve ser o Senhor. Sejam fiéis a mim, eu quero abençoar vocês. Mas como que eu vou abençoar se vocês são esses sem vergonhas que estão sendo até agora? Deus dá para eles e dá para nós uma segunda chance. A gente precisa aprender com Malaquias que Deus está querendo dialogar para mostrar a gente qual é o caminho correto. Só concluindo, Malaquias, tá? Tem um último discurso antes da conclusão. Eles vão falar para Deus, não faz sentido te seguir. Não faz nenhum sentido te seguir. E Deus falou, quem não crê em mim, realmente não faz sentido nenhum me seguir. Mas há uma história sendo escrita, que é a história do remanescente. Deus vai dizer para o povo, vocês acham que não vale a pena me seguir? Ok, mas tem alguns aí no meio de vocês que continuam crendo e temendo a mim. Esses vão escrever a história. E eu vou pedir a Marília para ler capítulo 3, versículos 13 a 18. E Deus vai falar para eles. Escrevam num pergaminho, deixem registrado e lembrem-se, eu vou abençoar vocês. Não por causa de vocês. Eu vou abençoar vocês porque eu os amo e amo acima de tudo a minha palavra. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus.
Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. É muito emocionante tudo isso. Malaquias vai concluir dizendo: escreva, registre. Sabe, isso aqui ficou guardado na minha adolescência. Nós tínhamos um caderno de oração na época de Embaixadores do Rei. E esse caderno de oração a gente via os pedidos. Hoje a gente tem grupos, né? Que você tem que voltar lá. Você tem grupos que pedem e recebem sim, outros recebem não. O que eu vou pedir a Marília para ler, capítulo 4, versículo 4 a 6, de novo, Malaquias vai falar, ele vai dizer: relembrem-se de toda a história. O Pentateuco, os profetas, o coração duro, a desobediência, mas Deus enviou Moisés e restaurou eles, resgatou eles da escravidão do Egito. E enquanto a Marília lê, eu vou colocar os 4 pontos aqui para a gente fazer então as conexões. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. É isso, é isso. 4 coisas Malaquias vai nos dizer. A primeira, há promessas. Só um pouquinho, para não renova. Há promessas. Sempre há promessas. Você percebeu que isso tem nos 3? Há promessas em todo lugar. Você percebeu que neles também, nos 3, está escrito: Deus cumpre e sempre cumpriu as promessas? Olha a história da sua vida, olha a história do povo de Israel, olha a história para a vinda do Messias. A terceira promessa: o Messias virá. Deus vai mostrar o Messias e ele veio, viu? Jesus veio. E a fé no Messias há de alimentar e renovar vocês. Agora vamos trazer para nós aqui. Deus continua fazendo promessas. E as promessas de Deus estão registradas na palavra de Deus. O que valia para eles lá, vale para a gente aqui. Preste atenção nisso. Ainda há promessa. E é isso que o Evangelho de João, a carta de João vai falar, que há promessas e que a gente pode ter segurança. Eu vou fazer isso aqui. A gente pode ter segurança, porque quem garante as promessas, em segundo lugar, é o Deus que faz as promessas. Cuidado, porque você tem que conhecer a palavra. O que ele não prometeu, ele não tem compromisso. Mas o que ele prometeu, ele tem compromisso de cumprir. Agora eu vou fazer outra coisa para você aqui. O rei, o Messias é o Senhor. Ora, se o Messias é o Senhor, e se o Messias é o representante de Deus, e se o Messias está revelado na palavra de Deus, a gente faz as mesmas coisas que o Messias nos ensinou a fazer. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se eu digo que eu amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. E finalmente, a fé
é um exercício prático. A fé faz. A fé não é um discurso. A fé se pratica com obras. Você pode até ver as obras das pessoas. E as obras não necessariamente revelam o que a pessoa tem a fé. Mas à medida que você vê as obras que ela faz, o Deus a quem ele teme, o Deus a quem ele serve, e a Bíblia a que ele segue, aí você vai entender que essas obras são as obras da fé que são manifestas por aqueles que temem a Deus. A minha oração, nessa correria de falar de 3 livros e conectar com um, é que nós entendamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Bendita a hora em que nós abrimos a sua palavra para estudarmos, para compreendermos e para fazermos dela a nossa regra de fé e de prática. Tudo que está revelado na palavra para o nosso ensino, ela foi revelada. Agarre-se à palavra de Deus para ser povo de Deus, para viver de acordo com o Messias que é Jesus e para praticar as mesmas coisas que Jesus fazia. Também é claro, né? Se eu sou filho de Deus, eu ajo como filho. Eu não sou bastardo, eu sou um filho amado, adotado pelo Senhor. Deus te abençoe. Boa semana. Até a semana que vem.